até mesmo falando sobre isso, né, não é um grande momento esportivo, ou pelo menos técnico do Goiás, uma informação que foi confirmada pelo André Rodrigues na manhã deste domingo. Até peguei esta postagem aqui do pessoal do Mídia Esmeraldino, um abraço para a galera, fazem um excelente trabalho, convido você a seguir eles por lá também no Instagram, é que o Lovati não foi relacionado para esse jogo contra a Chapecoense por questão de escolha, tá, do Mancini. Não teve lesão, não teve suspensão, nada disso, tá? Ele ficou em Goiânia, o William Lepo foi o titular mais uma vez e foi a única solução por parte do Goiás. Para mim foi o melhor jogador hoje do Goiás, o William Lepo, o que tentou junto com o Pedrinho ali pelo lado esquerdo, e o Danilo sendo a única opção, né, no banco de reservas. Então o Lucas Lovati deve deixar o Goiás nessa janela de julho. Eu até digo mais, o Goiás deve sim preparar uma lista de saídas para esse próximo mês. No que diz, tá, o Goiás na questão de reforços, é que não há uma grande condição financeira. Então, assim, uma forma disso é você tentar limpar um pouquinho a folha salarial. Tem muito jogador desse elenco do Goiás que não agrega em nada, tá? Em nada até agora. O Lucas Lovati, o Aloísio também não joga, o Gonzalo Freitas sempre que entra é um peso morto, o Facundo Barceló também não, o Zé Hugo, o Jajá. Então, assim, ó, só nesta lista aqui eu vou colocar um salário baixo, tá? Vou colocar um salário médio aqui de 50 mil reais. Nós estamos falando aqui de quase 350 mil. Tá? Nem que o Goiás empreste, paga metade que seja, mas você precisa tentar limpar essa folha salarial. O Benítez também, que é um nome que precisa ser cobrado, muito mal fisicamente. O Benítez, ele ficou em Goiânia, mas não por, vamos dizer assim, por punição do Mancini, mas sim por uma questão física. O cara ficou em Goiânia para se aprimorar fisicamente e é um bom tempo, né? Se a gente analisar o último jogo contra o Atlético no dia 23 e o próximo contra o Criciúma acontece somente no dia 8, estamos falando aí de quase mais de 15 dias, né, para o Benítez se recuperar fisicamente. Tá? Basicamente 15 dias para o Benítez colocar a forma física no lugar. Mas, para mim, olhando saídas, eu não coloco o Benítez nessa lista, volto a dizer, foi mal contra o Atlético, foi mal pra caramba contra o CRB, só que era o esperado. Tá? Lá no América ele também já vinha enfrentando esses problemas, dentro do mercado era o que o Goiás conseguiria encontrar, tá? Era o que dava para encontrar naquele momento. Estando bem fisicamente, acho que é um nome que vai sim ajudar em muito o Goiás. Assim como o Tite também precisa evoluir muito nesta questão física, vai pegando o ritmo de jogo aos pouquinhos, a gente critica, ok, tá mal, a defesa, depois que ele entrou também, não conseguiu mais manter a constância, só que faz parte dentro do enredo, onde o Goiás acabou arriscando demais, tendo poucos zagueiros para o início da Série B. Só que em termos de saídas, eu pensaria aqui em até 5 nomes, tá? Para mim não agrega o Lucas Lovati. Cara, os últimos 3 jogos que ele fez foi, nossa senhora, do torcedor querer arrancar o cabelo. Gonzalo Freitas também, para mim, não merece ficar. Um jogador uruguaio, volante, que tem 1,86 m de altura e deve pesar uns 80, 85 kg. Uma geladeira. O cara não puxa um adversário para matar o contra-ataque. Para mim, um jogador desse não merece estar no Goiás. Tá? E não faz uma temporada boa. Também pensaria em uma saída. É um nome que pode deixar o time. O Aloísio não joga. Se não joga, para que vai ficar? Então, deveria buscar um outro jogador que agregasse. Eu também pensaria na chegada de um volante mais técnico do que, por exemplo, o Marcão. Outros dois do ataque também que o Zé Hugo vai deixar o time, né? É só questão de tempo, não joga. A última partida dele foi no jogo de ida da Copa Verde ainda, lá no dia 23 de abril. Assim como o Jajá também é mais um que para mim não consegue. Cara, não dá, tá? Não tem nada de diferente. Para mim é um jogador também que, pensando nessa janela agora, o Goiás deveria buscar um atleta melhor tecnicamente. E o Facundo Barceló voltou a aparecer, né? Jogou 4 minutos contra a Ferroviária, hoje contra a Chapecoense. Até no enredo geral, eu nem acho que o Barceló seja um centroavante ruim, não, para ser um reserva na Série B. Só que pelo Goiás não demonstrou nada. Igual eu falei, se é um Goiás que declara que não tem receitas para buscar grandes reforços agora na janela, por que não pensar em uma limpa? 3, 4, 5 saídas, você já consegue aliviar a folha salarial. Vou ler aqui os comentários de vocês. Aproveitar que o clima é bom, né?
Aproveitar que o clima é bom porque já teve pior, cara. Não vou mentir pra vocês, não. Eu tava bem desconfiado desse jogo de hoje. O Goiás leva um gol muito cedo, né? E o Goiás, pra mim, começou bem o jogo, tendo a bola, tentando ali um chute de fora, teve chute do Vitinho, teve escanteios, mas complicado, cara. Complicado. O futebol ele não é tão previsível assim, né? Se fosse previsível hoje, o Goiás não conseguiria marcar os gols no finalzinho, né? Vamos olhar pro lado positivo também. O Júlio Camilo, primeiro comentário da nossa live, ele mandou o seguinte: vamos, tem que jogar na raça, porque taticamente está horrível esse Goiás. Concordo com você, Júlio. Taticamente nem tanto, porque para hoje, né? Para mim hoje o Goiás foi um time mais organizado do que contra o Atlético. Então olhando taticamente, tecnicamente, aí eu concordo com você. Tá sofrível, tá? Pouquíssimos jogadores que tentam uma jogada diferente, uma jogada ousada, um drible, um chute de fora, o Goiás está mal. E falta confiança, falta qualidade técnica. Lindomar Gomes, bora Verdão rumo à Série A. Vitória fundamental, viu, Lindomar? Até mesmo para afastar esse fantasma. 2 derrotas seguidas, chegando na terceira, meu Deus do céu. É isso aí, cara. Vitória agora, lotar a Serrinha na terça-feira que vem. Não é nessa, viu? É só na outra, lá no comecinho do mês que vem. Então até lá tem uma semana, 2 semanas quase inteiras, né, pro Goiás treinar, então tem que evoluir isso. O João Lucas, o Pedrinho jogando bem, é um jogador muito habilidoso. Hoje voltou a ter um bom futebol. Né? O Pedrinho, isso que eu falo e eu vou repetir de novo, a confiança. Ter uma bola, cai para dentro da marcação, tenta uma jogada a mais, tenta um drible na linha de fundo. Algo que o Wellington, por exemplo, em nenhum momento do jogo, o Wellington fez isso. Nenhum drible, nenhum chute, nenhum passe em profundidade, nada. Por que tanto medo? Tá? Por quê? O Ademir Martins, boa noite, Guilherme. Boa noite, Ademir. Ótima vitória, mas concordo com você. O Goiás está meio perdido, principalmente no meio de campo. Sem criação e precisa ficar mais com a bola. Concordo, Ademir, porque a partir do momento, e isso a gente vê muito no Mundial agora com o PSG, a partir do momento que você tem a bola, você já está se defendendo, desde que a marcação também esteja organizada. Por exemplo, contra o Atlético, o Goiás tinha a bola, mas não passava segurança. Por quê? O time estava desordenado. Quando o Goiás perdia essa bola, ele tinha toda a sua defesa aberta. Hoje, na questão ofensiva, o meio de campo ainda está mal. Só que defensivamente, hoje o Goiás conseguiu melhorar um pouquinho a marcação no meio de campo e também dos laterais. Por exemplo, o Goiás cedeu mais chances para o Atlético em casa do que para a Chapecoense fora. Eu pelo menos tive essa impressão, chances claras, né? O Atlético teve umas 4, 5 em sequência. Hoje a Chapecoense em chute no gol, a Chapecoense teve quantos chutes no gol? Somente 3. O Tadeu não fez nenhuma grande defesa assim, milagre. Ele fez aquele chute de fora, né, do Giovanni Augusto. E teve um outro também no primeiro tempo, uma defesa rasteira, eu acho. Sobre a expulsão, no meu ideal de futebol, vocês sabem que eu não puxo o saco pro Goiás, eu não expulsaria, tá? Por quê? Porque para mim um segundo cartão amarelo ele tem que ser uma falta, tudo bem, foi forte, teve o impacto, mas é um tipo de falta que para mim ela faz parte do futebol, um encontrão, tá? O cara vem por cima, ok, mas não teve cotovelada. E aí o zagueiro já tinha amarelo, você vai expulsar o cara? Eu não faria isso, tá? Na minha visão de futebol, se fosse contra o Goiás também, eu criticaria. O juiz tem que saber quem tem cartão, eu tô reparando muito isso. Às vezes eles vão muito no impulso e esquece que o cara já tem amarelo, tá? Um lance, por exemplo, para mim até semelhante àquele do Vila, né? Onde o zagueiro do Vila na rodada passada ainda foi expulso por uma reclamação. E o juizão dá o amarelo e fica por isso mesmo, esquece que ele já tinha o amarelo. Ou seja, se ele soubesse, talvez ele não desse. Não sei se foi o caso de hoje, mas para mim um zagueiro que tenta em direção à bola, coloca força, sobe em cima do atacante do Goiás, foi falta. Se tivesse sem amarelo, até pensaria. Mas tem que ver isso também. Eu acho que a expulsão ela é algo muito pesada para o jogador, para o time. Então se você vai expulsar, tem que ser um lance claro. Tá? E não uma falta de jogo. Eu não acho, eu não concordo, não vou mentir para vocês não. Tá? Não sei se vocês concordam comigo ou se vocês viram algo diferente que eu não vi, mas eu acho muito exagero você expulsar um lance para um cara que chega em uma dividida por cima, cara. Um lance que ele tenta ir na bola. Tudo bem, tem um encontrão, machucou, deu uma pancada, mas para expulsar não, cara.
Você dá um segundo amarelo por conta disso, eu também ficaria pé da vida. Mas correu o risco, né?